Em registros antigos, essa cidade ainda aparece. Nos mapas atuais, não. O conceito de uma cidade apagada dos mapas é algo que pode parecer uma história fictícia, como algo tirado de um filme distópico ou de uma narrativa de ficção científica. Algo que poderia estar na categoria de mistérios urbanos, um tema interessante para discussões em mesa de bar. E se eu te dissesse que existem lugares reais onde, aos poucos, o nome e a própria existência de uma cidade desapareceram sem que houvesse uma explicação clara, não por conta de catástrofes naturais devastadoras, nem pela destruição física de seus edifícios e ruas, mas sim por decisões tomadas em gabinetes e escritórios do governo, de forma estratégica e muitas vezes silenciosa. É um conceito perturbador, não é? Mas ele existe. Algumas cidades desapareceram de maneira gradual, como se fossem apagadas de um grande livro da história humana. Isso não significa que essas cidades foram destruídas fisicamente ou que houve uma grande tragédia que as dizimou, mas sim que elas foram apagadas do presente e do futuro, simplesmente não sendo mais reconhecidas como cidades. Uma cidade pode desaparecer sem que ninguém realmente perceba, sem explosões, sem ruínas visíveis, sem corpos nas ruas. A maneira mais silenciosa de apagar uma cidade é deixá-la se perder no esquecimento. E é isso o que acontece quando o poder das autoridades decide que determinado lugar não deve mais existir. Mas o que aconteceu com esses lugares? O que ocorre quando a memória coletiva de uma cidade inteira é destruída de forma gradual? A maioria das pessoas nunca vai ouvir falar dessas cidades, a não ser que tenham algum interesse específico por elas, ou que alguma história perdida sobre elas venha à tona. E assim, o ciclo continua. A cidade e suas histórias desaparecem para sempre, mas não porque não existiram, e sim porque simplesmente não são mais convenientes. Há uma história por trás de cada cidade apagada. Uma razão política, uma consequência de interesses que vão muito além da vida cotidiana de seus habitantes. O fato de uma cidade ser apagada dos registros oficiais, dos mapas, dos arquivos de governos e até dos livros didáticos é algo que está mais ligado ao controle da narrativa histórica do que à sua real importância no contexto global. Porém, o que é mais fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador é o fato de que muitas dessas cidades ainda existem fisicamente. Seus edifícios, ruas e praças ainda estão lá, mas elas não aparecem nos mapas. Elas não são mencionadas nas conversas cotidianas. O poder de uma narrativa invisível apaga uma cidade inteira da memória pública, fazendo com que ela se torne um lugar sem nome, sem rosto, sem história. Seja por questões de política interna, para esconder desastres ou para apagar as evidências de algo que ocorreu e que não pode ser reconhecido, esse apagamento é uma das formas mais eficazes de controle. É mais eficaz do que qualquer tipo de destruição física, pois o verdadeiro impacto de apagar uma cidade não está nas suas ruínas, mas no esquecimento que se segue. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar uma dessas cidades, uma cidade que se tornou invisível aos olhos do mundo. Você vai descobrir como, lentamente, uma cidade que tinha um nome, que tinha um povo, uma vida, uma história, desapareceu de uma maneira quase imperceptível. Não por causa de uma guerra, não por causa de uma calamidade natural, mas por decisão política, por interesse estratégico e pela necessidade de esconder a verdade. Essa cidade, que um dia foi cheia de vida e atividades, agora se encontra abandonada e esquecida, como se nunca tivesse existido. Os mapas modernos não mostram mais seu nome, nem as pessoas lembram mais de sua importância. Sua história foi apagada, suas ruas desertas são apenas vestígios de uma vida que se perdeu no tempo, e o que restou foi o silêncio. Este é um conceito que desafia nossa compreensão da história e da memória coletiva. Como uma cidade pode simplesmente desaparecer? Como é possível que a história de um lugar inteiro possa ser apagada tão silenciosamente? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o poder do esquecimento, sobre como o controle da narrativa pode determinar o destino de uma cidade inteira.
E mais importante, como o silêncio, em vez da destruição, pode ser a arma mais poderosa na tentativa de apagar um capítulo inteiro da história. Ao longo deste vídeo, você verá como uma cidade real foi gradualmente apagada dos mapas, como sua existência foi retirada da memória coletiva e como seu nome foi apagado até se tornar uma sombra, uma história que se perde nas brumas do tempo. Essa é a história de uma cidade que não foi destruída, mas sim silenciada. A história de uma cidade começa, como a de tantas outras, com um sonho. O sonho de construir um lugar onde as pessoas pudessem viver em paz, crescer suas famílias, trabalhar e contribuir para o bem coletivo. Assim, o nascimento de uma cidade não é apenas o surgimento de ruas e edifícios, mas a criação de uma identidade, de um espírito que une aqueles que escolhem morar ali. A cidade começa a existir não apenas como um espaço geográfico, mas como um centro de atividades, um lugar onde as pessoas constroem suas memórias, suas histórias e suas conexões. E ao fazer isso, elas a tornam parte de suas próprias vidas. Quando essa cidade foi fundada, seu objetivo parecia claro: ser um ponto de desenvolvimento e progresso. Com uma localização estratégica e uma abundância de recursos naturais, ela se tornava um local perfeito para estabelecer uma comunidade próspera. As pessoas começaram a chegar. As primeiras famílias foram atraídas pelo que a cidade oferecia: um futuro, oportunidades, uma vida melhor. A cidade começou a crescer. Suas ruas se encheram de pessoas que, inicialmente, vieram de diferentes partes do país e até de fora, em busca de um lugar para recomeçar suas vidas. As casas foram construídas rapidamente e escolas começaram a surgir, oferecendo educação para os filhos dos primeiros moradores. O comércio começou a prosperar com pequenas lojas, mercados e oficinas, alimentando a cidade com a energia do trabalho e da colaboração. O ritmo da vida na cidade era frenético, mas também cheio de esperança e otimismo. Era uma cidade jovem, cheia de perspectivas e promessas. Logo a cidade tornou-se um ponto de referência para os arredores. Sua população cresceu e a infraestrutura foi acompanhando esse crescimento, com a construção de estradas, hospitais e centros de saúde. Não se tratava apenas de um aglomerado de casas, mas de uma cidade que possuía um sistema de funcionamento complexo, com um governo local, escolas públicas, serviços de transporte e instituições que garantiam o funcionamento e a organização da vida diária. A cidade parecia ter tudo para se tornar um modelo de sucesso, para ser lembrada nas páginas de história como um exemplo de prosperidade e construção coletiva. Havia uma sensação de pertencimento entre os moradores. As pessoas que ali viviam não viam a cidade apenas como uma casa, mas como um lugar de oportunidades, de crescimento pessoal e profissional. A vida cotidiana, com seus altos e baixos, suas dificuldades e conquistas, parecia fluir sem grandes problemas. E era isso que fazia da cidade um microcosmo da sociedade que existia fora dela. Em muitas formas, era uma cidade moderna, uma cidade que representava o que o mundo estava se tornando na época. O ritmo de sua construção, o modo como as pessoas se estabeleciam, tudo aquilo refletia a busca por um futuro melhor. Era uma cidade próspera, com energia e uma sensação de movimento, como se tudo estivesse em plena ascensão. O comércio se expandiu para além do necessário, dando espaço para grandes fábricas e indústrias que geravam empregos e riqueza para a cidade e seus moradores. As ruas estavam sempre movimentadas, com pessoas indo de um lado para o outro, trabalhando, comprando, trocando ideias. Havia sempre algo acontecendo, sempre algo a ser feito. E isso era exatamente o que as pessoas queriam, um lugar onde a vida fosse repleta de significado e possibilidades. Mas, assim como todas as histórias de prosperidade, havia um fator desconhecido, uma força invisível que estava prestes a transformar o destino daquela cidade para sempre. Algo que estava sendo decidido fora da cidade, longe do olhar atento de seus habitantes.
A cidade, com suas promessas de crescimento e progresso, estava prestes a ser envolvida por uma teia de decisões que não envolviam mais suas pessoas, nem sua história, nem sua cultura. Esses detalhes ficariam de fora. O que aconteceria dali em diante não teria mais a ver com o que a cidade representava para aqueles que a habitavam. Seu futuro não seria mais ditado por seus próprios habitantes, mas por forças externas que, em nome de um interesse superior, começariam a interferir naquilo que a cidade se tornara. A prosperidade que a cidade experimentava começaria a ser vista como um obstáculo. As necessidades de um governo distante, que não via mais valor nas pessoas daquela cidade, que não enxergava mais o que ela representava, começariam a influenciar as decisões que seriam tomadas a partir daquele ponto. O que os moradores da cidade não sabiam era que, naqueles primeiros anos de crescimento, o que realmente estava em jogo não era a busca por um futuro melhor, mas a preservação de um poder que, em breve, decidiria que aquela cidade não tinha mais o valor que se imaginava. A cidade nasceu como qualquer outra, com suas promessas de prosperidade, crescimento e continuidade. Mas o que parecia ser um início promissor, logo se transformaria em um caminho silencioso de esquecimento. E com o tempo, as decisões que foram tomadas longe dali começaram a ter um impacto maior do que qualquer um poderia imaginar. O que os moradores não sabiam naquela época era que, aos poucos, o próprio governo, que um dia havia incentivado a criação de uma cidade como aquela, começaria a mudar a percepção sobre seu valor. O nascimento da cidade não representava mais o futuro, mas o que ela se tornaria seria moldado pela decisão de um poder distante. E esse poder tomaria medidas que mudariam a história daquela cidade para sempre. Imagine viver em uma cidade onde cada rua tem um propósito, cada esquina tem uma história e cada sorriso compartilhado entre os moradores carrega o peso de um pertencimento mútuo. A vida cotidiana de uma cidade não é apenas um fluxo de eventos diários, mas sim uma sinfonia silenciosa de interações, experiências e memórias que, juntas, moldam a identidade daquele lugar. Para seus habitantes, a cidade era mais do que apenas um ponto geográfico no mapa, era um lar. E por um tempo, essa cidade parecia ser o centro de um futuro promissor, onde o progresso e o bem-estar de todos estavam garantidos. As manhãs começavam cedo, com o som do comércio abrindo suas portas e as pessoas indo para seus empregos, escolas e afazeres diários. As ruas estavam sempre movimentadas, com uma mistura de sons que variava do barulho das rodas de bicicletas às conversas animadas entre os vizinhos. O mercado da cidade era o coração pulsante, onde as famílias compravam seus alimentos frescos, trocavam novidades e se encontravam para compartilhar não apenas produtos, mas também um sentimento de comunidade. As crianças corriam pelas praças, brincando de esconde-esconde, e os pais caminhavam para o trabalho, conversando com os conhecidos. Os idosos, como testemunhas de toda a história da cidade, se sentavam nas calçadas ou nas varandas, observando a vida passar. Eles eram os guardiões das histórias não contadas, os que mantinham vivas as tradições e memórias daquela cidade. Eles sabiam de tudo, os pequenos segredos, as histórias de quando a cidade ainda estava crescendo, e as promessas de um futuro que naquele momento parecia estar ao alcance de todos. As escolas eram centros vibrantes de aprendizagem e crescimento. As crianças, ainda cheias de curiosidade, enchiam as salas de aula com perguntas sobre o mundo ao seu redor. Cada professor tinha um papel crucial na formação do caráter da nova geração. Não era apenas sobre ensinar a ler e escrever, mas também sobre incutir nos jovens um sentimento de orgulho por pertencer a um lugar que estava crescendo e se tornando cada vez mais importante. Era uma cidade onde os sonhos de muitos começaram, onde o futuro era construído em cada lição, em cada encontro diário. O comércio local também desempenhava um papel vital na vida da cidade. Desde pequenos mercados até lojas especializadas, as ruas estavam repletas de comerciantes que conheciam o nome de todos os seus clientes. Os moradores se conheciam e, de alguma forma, isso dava um certo calor ao ambiente.
Se você precisava de algo, sabia exatamente onde ir e com quem falar. O vendedor de frutas, a dona da loja de tecidos, o mecânico que sabia consertar qualquer carro, todos eram parte do tecido social da cidade e todos contribuíam para o senso de comunidade. O ritmo da vida cotidiana era marcado por um ciclo de trabalho, descanso e celebração. Nos finais de semana, as famílias se reuniam para piqueniques nos parques, festas de rua e celebrações locais. A cidade era pequena, mas as festas eram grandes. A praça principal era o local de encontro para a maioria das festividades. Havia sempre uma razão para sorrir, para se reunir e para celebrar as vitórias, grandes e pequenas, da vida cotidiana. As pessoas estavam ligadas por algo mais do que apenas a geografia. Estavam ligadas por suas experiências compartilhadas, pelas mesmas ruas que caminhavam, pelas mesmas árvores que estavam plantadas nas calçadas, pelas mesmas conversas que aconteciam na esquina. A vida na cidade também estava marcada por um certo ritmo de tradição. A feira de domingo, o festival anual, os feriados que traziam todos para fora de casa. Cada um desses momentos fazia parte de um calendário não escrito que todos seguiam. A vida, de alguma forma, tinha uma forma de regularidade, de previsibilidade que trazia conforto aos moradores. Sabiam que, ao longo dos meses, as estações mudariam, mas a vida continuaria a seguir o mesmo padrão. A cidade tinha uma cadência que era familiar, uma música suave de passos e movimentos que tornava o ambiente seguro, acolhedor e repleto de vida. Mas, como todas as boas histórias, o crescimento de uma cidade vem com seus próprios desafios. Embora a cidade parecesse estar prosperando, à medida que a população aumentava e os negócios cresciam, as complexidades também surgiam. A infraestrutura começava a ser pressionada. A cidade, que até então parecia ter espaço para todos, começou a ficar apertada. As ruas, antes amplas e movimentadas, começaram a mostrar sinais de desgaste. As casas, que antes eram suficientes para abrigar as famílias, agora estavam se tornando insuficientes. Algumas construções começaram a cair em decadência, enquanto novas eram levantadas. Havia um aumento nas disputas pela terra e por recursos, um reflexo do crescimento natural de qualquer comunidade em expansão. Porém, o mais importante era o fato de que, até esse ponto, as pessoas ainda acreditavam na cidade. Elas acreditavam que as dificuldades eram temporárias e que a cidade continuaria a crescer e prosperar. Não havia motivo para duvidar. A vida cotidiana ainda era animada e a sensação de comunidade permanecia forte. As esperanças para o futuro da cidade estavam tão enraizadas que ninguém questionava o processo de crescimento, a pressão que a cidade estava começando a enfrentar. Mas, como veremos em breve, a verdadeira mudança viria de um lugar que ninguém poderia prever, de fora da cidade, de decisões que nem seus habitantes poderiam imaginar. A vida cotidiana na cidade foi marcada por esse otimismo, essa sensação de pertencimento e de que tudo estava caminhando para um futuro promissor. Mas, como tantas outras cidades, a história dessa cidade tomaria um rumo inesperado, e aos poucos ela começaria a desaparecer de uma forma que ninguém havia previsto. O que parecia ser uma cidade do futuro, cheia de vida e prosperidade, tornaria-se uma cidade esquecida, silenciada, apagada não pela força, mas pelo esquecimento gradual e silencioso. Até aquele momento, a cidade parecia ser um exemplo de prosperidade, de uma sociedade que florescia de maneira natural, impulsionada por suas próprias forças e pelo esforço de seus habitantes. Mas, como em muitas histórias de grande crescimento, a tranquilidade de uma cidade próspera pode ser quebrada por algo inesperado, algo que surge do exterior e que foge ao controle de seus moradores. O que parecia ser uma cidade que seguia sua própria trajetória em direção ao futuro seria, em breve, afetada por uma decisão que veio de longe, de um lugar onde seus moradores não podiam sequer imaginar.
A primeira mudança significativa não veio de dentro da cidade, mas de fora, de um governo distante, de forças que não compreendiam as complexidades locais e que viam a cidade apenas como uma pequena peça em um grande jogo político. Era uma cidade que até então havia sido ignorada pelas grandes autoridades, mas que por uma razão ou outra começou a despertar a atenção daqueles que estavam no poder. Quando o governo começou a olhar para a cidade, o fez com um único objetivo: manter o controle e otimizar os recursos disponíveis. A decisão foi tomada em salas fechadas, longe dos olhares dos cidadãos que viviam e trabalhavam na cidade. O governo, em sua forma mais burocrática, decidiu que o custo de manter a cidade funcionando não valia mais a pena. Havia outras prioridades, outros interesses, e para eles, a cidade já não tinha o valor que tinha antes. Aquela cidade, que havia sido um símbolo de crescimento e oportunidades, agora se tornava um empecilho, uma relíquia de um passado que não poderia mais ser sustentado. Era mais barato e mais eficiente, do ponto de vista administrativo, simplesmente apagar a cidade, deixar que ela se perdesse na poeira do tempo. O que aconteceu, então, foi um processo gradual de desconstrução, que começou com uma simples decisão, uma mudança de enfoque em políticas regionais. O governo cortou fundos, retirou incentivos econômicos e descontinuou a infraestrutura necessária para o funcionamento da cidade. As escolas começaram a sofrer com a falta de recursos, os hospitais enfrentaram dificuldades para manter seus serviços básicos, e o comércio local viu-se incapaz de se sustentar devido à escassez de investimentos. A cidade foi lentamente despojada de sua vitalidade, como se estivesse sendo esvaziada aos poucos, até que finalmente restasse apenas o esqueleto do que ela foi. Ao mesmo tempo, a população foi negligenciada. Aqueles que moravam na cidade foram, aos poucos, pressionados a deixar suas casas, a procurar novos lugares para viver, como se o governo tivesse decidido que não havia mais espaço para eles ali. Alguns foram realocados em outras cidades, forçados a abandonar os laços que haviam formado com a cidade. As famílias que uma vez chamaram aquele lugar de lar, agora se viam jogadas em locais onde não se sentiam mais pertencentes, com a memória da cidade desaparecendo lentamente em seus corações. O primeiro passo para o apagamento da cidade foi, portanto, uma decisão administrativa. Algo simples e aparentemente racional: alocar recursos em outros lugares, cortar os custos com cidades que não tinham mais um papel importante no panorama nacional. Mas essa simples mudança de prioridades teve um impacto devastador na vida de todos aqueles que viveram na cidade, que agora começavam a perceber que estavam sendo apagados, não com fogo, mas com um silêncio gradual e constante. Mas o processo não parou por aí. À medida que os recursos foram sendo cortados, as infraestruturas começaram a se deteriorar. O sistema de transporte foi o primeiro a ser afetado. O trem, que antes conectava a cidade a outras regiões, foi descontinuado. As rodovias começaram a se desgastar sem serem reparadas. A cidade, que havia sido um ponto de referência no passado, agora se tornava um ponto de passagem sem importância. As empresas que dependiam da cidade para sua sobrevivência começaram a falir. O comércio foi o próximo a sofrer com a escassez de bens e a falta de mão de obra. As lojas fecharam, as fábricas pararam, e em pouco tempo a cidade se viu sem trabalho, sem alimentos, sem vida. A primeira mudança perceptível foi a remoção das placas de rua. Simplesmente não era mais necessário sinalizar as ruas ou nomear os bairros. A cidade foi deixada ao seu próprio destino, sem mais a necessidade de identificação. As placas de trânsito, antes tão familiares, foram desaparecendo aos poucos. As placas de boas-vindas, que antes recebiam os visitantes com um sorriso acolhedor, foram retiradas. E o mais perturbador, os mapas começaram a desaparecer com o nome da cidade. As referências geográficas deixaram de existir, como se a cidade nunca tivesse sido importante o suficiente para merecer um lugar no mapa. Isso foi apenas o começo. Com o passar do tempo, mais e mais mudanças começaram a ser implementadas.
As escolas foram fechadas, pois o número de alunos diminuiu devido ao deslocamento das famílias. Os hospitais enfrentaram cortes e, em breve, se tornaram sombras do que eram. A cidade foi deixando de ser funcional, deixando de ser reconhecida como uma cidade e se tornando, aos poucos, um lugar vazio, deserto, silencioso. A decisão tomada por um governo distante, que não compreendia as complexidades e as realidades da cidade, foi um golpe devastador para aqueles que ainda a chamavam de casa. O apagamento não foi violento, não foi uma guerra que destruiu as casas e as vidas dos moradores. Foi um processo silencioso, mas extremamente eficaz, que fez com que a cidade desaparecesse das memórias e dos corações das pessoas. Era como se, aos poucos, a cidade fosse sendo apagada, não pela força, mas pelo esquecimento, pela omissão. E assim, sem que ninguém pudesse impedir, a cidade começou a desaparecer da história. Sua memória, que antes era vibrante e cheia de vida, foi lentamente silenciada. O processo de apagamento de uma cidade não é algo abrupto, como uma explosão ou uma tragédia instantânea. É muito mais sutil, como a erosão da areia, que lentamente molda o que parecia imutável. O início do apagamento de uma cidade pode ser tão silencioso quanto uma sombra que cresce ao longo do dia, sem que ninguém perceba até que ela tenha coberto tudo o que uma vez foi iluminado. Quando o governo tomou a decisão de reduzir o investimento na cidade, não houve grandes anúncios, nem um alarde público. Não houve um dia do fim ou uma declaração oficial dizendo que a cidade seria apagada. Era mais uma série de pequenas decisões, tomadas uma a uma, que criaram um efeito cumulativo de desaparecimento. As primeiras mudanças foram discretas, quase imperceptíveis para aqueles que ainda viviam na cidade. No começo, o que os moradores notaram foram os cortes nos serviços básicos. O sistema de água, antes eficiente e confiável, começou a ter falhas. As interrupções se tornaram mais frequentes, e os moradores passaram a ter dificuldades para manter o fornecimento constante. As ruas, que antes eram limpas e bem cuidadas, começaram a mostrar sinais de negligência. Os buracos se acumularam nas calçadas e a pintura nas faixas de pedestres começou a desaparecer, deixando para trás apenas as marcas daquilo que um dia foi um local bem cuidado. Aos poucos, os pequenos negócios começaram a sofrer as consequências das mudanças. As lojas, que antes estavam sempre abastecidas, começaram a ficar vazias. A falta de fornecedores, aliada à crescente dificuldade de se manter no mercado, fez com que muitos pequenos comerciantes fechassem as portas. Não havia mais pessoas para comprar, pois muitas delas haviam se mudado para outras cidades em busca de melhores oportunidades, e as que ainda estavam ali não conseguiam mais arcar com os preços das mercadorias que se tornavam escassas. A cidade começou a perder sua vitalidade. O movimento nas ruas começou a diminuir. As crianças, que antes brincavam nos parques e jogavam futebol nas praças, começaram a desaparecer. As escolas, que até então estavam cheias, começaram a ficar vazias. Poucos estudantes restaram e os professores se viram sem trabalho. As portas das escolas foram fechadas uma a uma, e as janelas, antes abertas para o som da vida, se tornaram silhuetas escuras de um passado que não poderia ser revivido. A cidade, que antes era um lugar vibrante de aprendizado e interação, foi se tornando pouco a pouco um deserto de possibilidades. Com a ausência dos jovens e o fechamento das escolas, os idosos se tornaram ainda mais visíveis nas ruas. Mas em vez de encontrar consolo na cidade que conheciam, eles começaram a perceber que também estavam sendo deixados para trás. Muitos haviam vivido toda a sua vida ali, tinham raízes profundas naquela terra, mas agora eram espectadores de uma cidade que lentamente se esvaziava de seu significado. Aqueles que haviam visto a cidade crescer, florescer e se expandir, agora estavam vendo-a definhar, sem poder fazer nada para impedir. Os serviços essenciais começaram a ser cortados de forma cada vez mais explícita. A coleta de lixo, que antes era realizada semanalmente, agora acontecia de maneira irregular. O sistema de transporte, que havia sido a espinha dorsal da cidade, começou a ser descontinuado.
As linhas de ônibus que antes conectavam a cidade a outras regiões foram sendo desmanteladas uma a uma. Os moradores que ainda precisavam se deslocar para trabalhar ou estudar encontraram dificuldades imensas. A cidade que um dia foi um centro de comércio e cultura, agora era apenas um ponto esquecido no mapa, um local onde ninguém mais passava e onde, aos poucos, tudo se tornava obsoleto. A cidade, que antes era um centro de atividade, começou a se tornar irreconhecível. As ruas ficaram mais silenciosas. As luzes da rua começaram a falhar, e os postes, uma vez iluminando as calçadas com um brilho constante, agora estavam apagados, como se o próprio poder da cidade tivesse sido cortado. As praças, que eram locais de encontros e festas, agora estavam vazias e cobertas de folhas secas. O comércio, antes cheio de vida, agora parecia uma galeria de lojas abandonadas. O som de carros e bicicletas nas ruas era substituído por um silêncio que tomava conta de tudo. E enquanto a cidade desmoronava lentamente, o maior apagamento era o que acontecia nos registros oficiais. Não havia mais menção à cidade em documentos oficiais e os mapas começaram a desaparecer com o nome de seu lugar. A cidade foi apagada dos arquivos do governo, como se nunca tivesse existido. Não havia mais nada para garantir que ela ainda fosse reconhecida. Sua história, suas memórias, tudo foi sendo removido gradualmente. Esse apagamento, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não foi uma destruição rápida, mas sim um processo meticulosamente planejado. Nada foi deixado ao acaso. Cada serviço cortado, cada placa retirada, cada nome removido dos mapas foi uma ação estratégica, tomada com o objetivo de fazer com que a cidade se tornasse invisível, não apenas aos olhos do mundo, mas também àqueles que ainda a chamavam de casa. As ruas, que antes estavam vivas, agora estavam vazias. As casas, que uma vez abrigaram famílias inteiras, estavam se tornando ruínas silenciosas. E os poucos moradores que restavam, como sombras de um tempo passado, começaram a perceber que a cidade que um dia haviam conhecido estava desaparecendo diante de seus olhos, sem que pudessem fazer nada para impedir. Com o corte dos recursos e o abandono gradual da cidade, o que restou foi um silêncio ensurdecedor, um vazio que se estendia por todas as suas ruas desertas e edifícios em ruínas. Mas esse silêncio não se limitava à falta de movimento nas ruas ou à ausência de risos nas praças. Era um silêncio mais profundo, um silêncio que se estendia além do que os olhos podiam ver. Ele estava nos registros. Estava nos documentos que nunca mais foram atualizados, nos livros que pararam de contar a história daquela cidade, nos mapas que deixaram de marcar sua existência. À medida que a cidade era deixada para trás, as autoridades, que já haviam decidido seu destino, começaram a remover tudo o que pudesse mantê-la viva na memória coletiva. As placas de sinalização começaram a desaparecer. Os nomes das ruas foram apagados. As escolas, que antes eram centros de aprendizado e formação, agora estavam fechadas, e seus registros foram arquivados, e em alguns casos, simplesmente destruídos. A história daquela cidade foi apagada dos arquivos oficiais, como se nunca tivesse existido. E com isso, seu futuro foi selado. Era como se, ao remover os nomes, os rostos e as histórias, as autoridades tentassem apagar a cidade de uma vez por todas, do mesmo jeito que uma borracha apaga a escrita de um quadro negro. Sem registros, sem evidências, sem memórias oficiais, a cidade deixaria de ser um ponto reconhecido em qualquer mapa, qualquer pesquisa ou qualquer livro de história. Aos poucos, a cidade foi sendo esquecida, não por causa de uma catástrofe, mas porque ninguém mais sabia onde procurá-la. A população que antes a chamava de lar agora estava dispersa, em cidades vizinhas ou em lugares distantes. Aqueles poucos que restaram passaram a viver em um local que não mais existia aos olhos do mundo. Não havia mais referências sobre a cidade. Não havia mais menções em jornais, nem nas lembranças dos novos habitantes da região. Tudo o que era conhecido sobre aquele lugar foi sendo sistematicamente removido.
Porém, o mais intrigante desse processo não é o que desapareceu fisicamente, mas o que foi retirado da memória pública. Os livros didáticos, que uma vez mencionaram o nome da cidade como um exemplo de progresso, agora falavam de algo diferente, de uma outra cidade, de outro destino. As instituições públicas e privadas deixaram de mencionar qualquer vínculo com a cidade apagada. Sua existência foi borrada, como se nunca tivesse sido parte da narrativa nacional. O que uma vez foi uma cidade com um nome, com registros e uma comunidade unida, agora não passava de um vago eco no passado. Os próprios cidadãos, que ainda carregavam as memórias da cidade, começaram a perceber que estavam sozinhos em suas lembranças. A cidade que haviam amado e vivido estava sendo apagada de suas memórias também. Aqueles que tentaram manter viva a história da cidade, contando suas histórias em conversas e encontros informais, foram silenciados, não por censura direta, mas pela falta de reconhecimento. Não havia mais o local onde suas histórias poderiam ser contadas. Não havia mais o registro oficial onde sua cidade poderia ser nomeada. As memórias estavam se tornando fragmentos, espalhados por aqueles poucos que ainda tinham o desejo de relembrar. A remoção do nome da cidade dos mapas foi um dos primeiros passos mais significativos nesse processo de apagamento. Ninguém mais procuraria por ela. Ninguém mais teria acesso aos mapas oficiais que a indicavam como um ponto geográfico. O nome da cidade, antes uma referência para aqueles que nela habitavam, desapareceu. E com ele foi uma parte fundamental da identidade daquele lugar. O simples ato de apagar o nome da cidade do mapa foi o primeiro e mais visível passo para torná-la irreconhecível. Aquela cidade, que por tanto tempo foi um ponto de encontro para tantas famílias e histórias, agora se tornava um vazio, uma página em branco em um livro de história que estava sendo reescrito, sem ela. Os mapas, documentos e até mesmo os registros de nascimento e casamento dos moradores começaram a desaparecer. Para aqueles que nasceram ali, seus registros de nascimento foram transferidos para outras cidades, apagando qualquer vínculo com o local de origem. Não havia mais documentos oficiais que falassem daquela cidade. Nenhuma referência a um território que um dia foi um lar para tantos. Tudo foi sendo apagado, não apenas fisicamente, mas também nos registros digitais e em arquivos administrativos. As autoridades que decidiram que a cidade não mais deveria existir fizeram o possível para garantir que nada restasse. No lugar da cidade, o que se via agora era um vasto terreno vazio, onde o passado parecia ter sido completamente varrido. As ruas que antes eram pavimentadas agora estavam cobertas por uma camada espessa de poeira e mato, que engoliu os vestígios do que um dia existiu ali. As casas, agora em ruínas, permaneciam de pé, mas não eram mais reconhecíveis como parte de uma cidade viva. A ausência de registros e documentos fez com que o local perdesse sua identidade, tornando-se apenas mais um espaço desabitado, um lugar sem nome e sem história. E o mais sombrio dessa transformação era o fato de que a cidade ainda estava fisicamente ali, mas ninguém mais podia reconhecê-la. Nenhuma placa indicava seu nome, nenhum mapa a localizava. Seus habitantes, que se mudaram ao longo do tempo, carregavam apenas fragmentos de memória que pouco a pouco foram se desvanecendo. Para o mundo, a cidade simplesmente deixou de existir. Ela foi apagada sem que ninguém percebesse. As famílias começaram a se separar, cada uma indo em direção a diferentes destinos, em busca de um futuro que não passava mais pela cidade. O deslocamento, no entanto, não era apenas físico, ele era emocional, psicológico. Para aqueles que haviam passado décadas de suas vidas naquela cidade, deixar para trás as ruas conhecidas, os amigos de longa data, as lembranças que formavam o tecido de suas vidas diárias, era algo insuportável. Para muitos, a cidade era mais do que um local geográfico, era um pedaço de sua identidade. A perda da cidade foi a perda de parte de si mesmos. As crianças que nasceram ali e cresceram explorando os mesmos cantos, brincando nos mesmos parques, enfrentaram um choque profundo ao ver seus laços com a cidade desvanecerem.
Para elas, a cidade representava a infância, os primeiros passos, os primeiros amigos. A mudança não era apenas sobre ir para uma nova cidade, era sobre perder uma parte de si. E para os mais velhos, aqueles que haviam vivido ali por décadas, a partida não significava apenas deixar uma casa, mas abandonar uma vida inteira de memórias e experiências. O sentimento de ser expulso de um lugar onde se havia investido tanto, emocionalmente, era insuportável. O que piorava ainda mais o deslocamento forçado era o fato de que, ao se mudarem, essas pessoas não podiam levar consigo a memória da cidade. Não havia mais registros de onde viveram, do que construíram, das histórias que moldaram a comunidade. Nada disso existia mais nos documentos oficiais, nada disso seria reconhecido nos novos lugares para onde iam. Como se sua existência ali nunca tivesse ocorrido, como se não houvesse mais qualquer vestígio da vida que tinham vivido. O novo lugar, embora oferecesse algumas oportunidades, não poderia preencher o vazio deixado pela perda do lar. Enquanto a cidade se esvaziava, as ruas que antes foram cheias de pessoas agora estavam silenciosas e desertas. Mas não era apenas a cidade que estava sendo esvaziada, era a própria memória coletiva daquele lugar. As lembranças, por mais que permanecessem vivas no coração dos ex-moradores, estavam sendo silenciosamente apagadas da história oficial. A cidade, que um dia foi um centro vibrante de vida, agora se tornava uma sombra no passado, sem presença no presente. Ainda assim, alguns poucos resistiam. Aqueles que não tinham para onde ir, ou aqueles que se recusavam a abandonar o que um dia chamaram de lar, permaneciam nas ruínas de uma cidade esquecida. Eles eram os últimos remanescentes de uma comunidade que, ao longo dos anos, foi perdida para a história, mas que ainda continuava a viver naqueles que se recusaram a deixar o passado para trás. Para esses poucos, a cidade não havia morrido, ela ainda existia na memória, no coração e nas histórias que continuavam a ser contadas, longe do olhar do governo e da sociedade que a havia apagado. No entanto, com o tempo, mesmo essas poucas histórias começaram a se dissipar. Os últimos moradores, os últimos defensores da memória da cidade, foram forçados a seguir em frente, a aceitar que a cidade que um dia viveram havia se tornado um lugar de sombras, sem futuro e sem história. O deslocamento não era apenas físico, mas também emocional. Era a perda de um pedaço de si, uma mudança de identidade que não poderia ser recuperada, e que continuava a ecoar nas vidas daqueles que ainda se lembravam do que a cidade foi. O abandono físico de uma cidade é uma das imagens mais trágicas e silenciosas que existem. Não é a explosão de um prédio, nem o desmoronamento imediato de suas estruturas, mas o lento processo de deterioração. Imagine um lugar onde um dia havia risos, sons de crianças brincando, pessoas indo e vindo. As portas dos estabelecimentos estavam sempre abertas, o comércio florescia e as ruas estavam repletas de vida. Agora, imagine essas mesmas ruas vazias, sem movimento, sem sons. As lojas estão fechadas, com suas vitrines quebradas e cobertas de poeira, e os carros já não circulam mais. O que resta é apenas o eco do que foi e uma sensação de que o tempo simplesmente parou. A cidade não foi destruída por um ataque, nem consumida por uma catástrofe natural. Ela simplesmente foi deixada para trás como uma velha mansão esquecida, que começa a apodrecer lentamente sob o peso do abandono. O concreto começa a se rachar, as portas e janelas ficam enferrujadas e o mato começa a tomar conta das ruas e calçadas. Sem ninguém para cuidar, o tempo começa a consumir tudo. O que uma vez foi uma cidade vibrante agora se transforma em um museu de ruínas, onde as memórias das pessoas que ali viveram começam a desaparecer, um pedaço de cada vez. As casas que um dia abrigaram famílias inteiras agora estão vazias. As portas estão trancadas, mas as janelas estão quebradas, permitindo que o vento entre e sopre as cortinas enfumaçadas. O cheiro de mofo começa a impregnar o ar, e as paredes, que antes eram coloridas e cheias de vida, agora estão cobertas por grafites, sujeira e desintegração. O chão, antes limpo e bem cuidado, está agora cheio de detritos e poeira.
As plantas que adornavam as fachadas das casas, uma vez bem cuidadas, agora estão secas. E a grama que antes era aparada com carinho agora cresce descontrolada, cobrindo os caminhos e tornando a cidade irreconhecível. As escolas, que abrigaram crianças, professores e eventos comunitários, agora estão fechadas e em ruínas. As paredes estão rachadas e as salas de aula vazias são invadidas por ratos e insetos. O som das vozes que antes ecoavam pelos corredores agora é substituído pelo silêncio absoluto. As carteiras estão empilhadas em cantos, as lousas estão cobertas de poeira, e os quadros de avisos, que antes continham anúncios de eventos e atividades escolares, agora estão desbotados e vazios. O mesmo ocorre com os hospitais e clínicas, que um dia prestaram cuidados vitais à população. Suas portas estão fechadas, e dentro as camas estão vazias, os aparelhos médicos estão cobertos de poeira e os corredores estão abandonados, como se a cidade nunca tivesse tido necessidade desses serviços. A infraestrutura de saúde e educação, que foi construída com tanto esforço e dedicação, agora está condenada à decadência. Os parques e áreas de lazer, que uma vez foram os pontos de encontro das famílias, agora estão abandonados. As fontes, que antes jorravam água cristalina, estão secas. Os bancos de praça, que antes eram usados para descansar, agora estão enferrujados e cobertos de sujeira. O som das crianças brincando e dos casais passeando foi substituído pelo som do vento soprando pelas árvores secas e das folhas caindo lentamente ao chão. As ruas, que foram projetadas para serem movimentadas, agora estão vazias e desertas. As marcas dos carros que uma vez as percorreram foram apagadas pelo tempo e pela falta de manutenção. As luzes das ruas, que antes iluminavam a cidade à noite, agora estão apagadas, e os postes estão quebrados, cobertos de ferrugem. O tráfego, que antes era constante, agora é inexistente. O sistema de transporte, que um dia conectava a cidade com outras regiões, foi descontinuado. O nome foi removido de listas de cidades, do Registro Nacional de Locais Importantes, e o que antes era uma parte do mapa agora foi substituído por espaços em branco. Não havia mais menção de sua localização em qualquer atlas ou diretório governamental. Esse esquecimento oficial não era uma simples falha administrativa, mas uma decisão estratégica. O governo e as autoridades que tomaram a decisão sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ao remover o nome da cidade de todos os documentos, ao deixá-la de fora dos planos futuros e das considerações políticas, estavam tornando-a invisível para o resto do mundo. A cidade havia perdido seu lugar no mapa, mas o que era ainda mais profundo era o fato de que ela havia perdido seu reconhecimento. Sem reconhecimento, sem menção, ela deixaria de existir. E ninguém mais se lembraria dela. Essa tentativa de apagamento foi mais do que uma simples exclusão de um nome. Era um esforço para erradicar todas as evidências de que a cidade existira em algum momento. Arquivos antigos que falavam sobre sua fundação, seu crescimento, suas atividades e seus habitantes foram cuidadosamente arquivados ou destruídos. Os documentos históricos, que uma vez registraram a importância da cidade na formação da região, foram guardados em depósitos secretos, longe dos olhos do público. Não mais seriam acessados por historiadores, não mais seriam referenciados em estudos acadêmicos. Com isso, qualquer registro da cidade que pudesse ser encontrado foi deliberadamente silenciado. Aos poucos, a cidade foi se tornando uma sombra do que um dia foi. Os cidadãos que por muitos anos chamaram aquele lugar de lar, começaram a perceber que a cidade que uma vez ocuparam não mais existia aos olhos do governo. As informações sobre a cidade foram retiradas das bibliotecas, dos arquivos públicos e dos museus locais. O seu nome não apareceu mais nas memórias da nação, e sua existência se tornou irrelevante nas narrativas oficiais. Aqueles que tentaram manter viva a memória da cidade, que ainda tinham fotos antigas, cartas, registros pessoais e lembranças da vida cotidiana, começaram a perceber que seus relatos não eram mais considerados válidos.
Não havia mais um local onde essas histórias poderiam ser contadas ou reconhecidas. O processo de esquecimento não foi apenas uma remoção de dados e informações. Foi também um esforço psicológico e social para garantir que as novas gerações não soubessem o que tinha acontecido ali. As escolas, que um dia poderiam ter ensinado sobre a cidade, agora passavam longe de qualquer menção a ela. O currículo de história foi reescrito, omitiu-se qualquer referência àquela cidade e à sua história. As pessoas cresciam sem saber que um dia aquele lugar existiu, e sua memória se tornava um mistério, uma lacuna no conhecimento coletivo. A cidade foi apagada do mapa, não apenas fisicamente, mas da narrativa oficial que molda a história do país. O governo, ao fazer isso, não estava apenas removendo um nome de um registro geográfico. Estava criando uma lacuna na memória nacional, um vazio onde uma vez havia vida, uma cidade, uma comunidade. Esse vazio foi preenchido por novas informações, novas cidades e novos locais que foram agora considerados mais importantes ou mais convenientes para os interesses políticos e econômicos do momento. Para aqueles que viveram na cidade, o impacto foi devastador. O que significava ter uma história, uma memória coletiva, agora estava sendo tirado deles. Eles não podiam mais apontar para sua cidade nos mapas, nem se orgulhar do que haviam ajudado a construir. A cidade que uma vez foi um símbolo de crescimento e progresso, agora era uma peça ausente na história. Não havia mais um lugar para lembrar, para recontar, para preservar. Mas o esquecimento oficial não significava que a cidade tivesse sido esquecida por completo. Em algum lugar, nas memórias daqueles que ainda estavam vivos, ela persistia. Era como uma chama apagada, mas ainda com brasas incandescentes. Aqueles que uma vez chamaram a cidade de lar ainda lembravam do que ela representava, mas suas histórias, agora, eram como fantasmas, vagando por uma terra sem registros, sem reconhecimento. As memórias, embora ainda existissem nas mentes de algumas pessoas, eram agora fragmentadas e dispersas, como pedaços de um quebra-cabeça que nunca mais poderia ser montado. O esquecimento oficial da cidade foi mais do que a perda de um nome. Foi a tentativa de apagar completamente o impacto que ela teve em tantas vidas. E o mais cruel desse processo era que, mesmo com todas as tentativas de apagá-la, a cidade continuava a existir, não nas páginas dos livros ou nos mapas, mas nas lembranças dos poucos que sobreviveram. O silêncio que tomou conta da cidade foi imenso, mas não foi absoluto. Embora a cidade tenha sido apagada dos registros oficiais, fisicamente ela ainda existia. Não foi destruída por uma catástrofe natural, nem devastada por um ataque externo. Em vez disso, a cidade foi deixada para definhar aos poucos, como uma planta que lentamente perde suas folhas até se tornar uma casca vazia de seu antigo eu. Os edifícios, os comércios, as casas e as ruas, tudo ainda estava lá. Mas ninguém mais olhava para esses vestígios com os mesmos olhos de antes. Eles se tornaram apenas memórias de uma vida que foi retirada da história, e sua existência agora era invisível aos olhos de todos, exceto daqueles que ainda se lembravam. As ruas, uma vez cheias de movimento, estavam agora vazias. O asfalto, que antes suportava o tráfego constante de carros e bicicletas, estava coberto de rachaduras e buracos. O pavimento, que um dia foi bem cuidado, agora era apenas um campo de detritos e vegetação que crescia descontroladamente. As calçadas estavam cobertas de musgo e folhas secas, como se o tempo tivesse deixado suas marcas ali, sem que ninguém fosse capaz de limpar ou restaurar. O que antes era um local de encontros e troca de histórias, agora era um lugar silencioso, onde o eco dos passos passava despercebido. As casas, que antes eram lares para centenas de famílias, estavam agora vazias. Algumas ainda tinham suas fachadas intactas, mas por dentro o abandono tomava conta. Portas e janelas quebradas, telhados danificados pela falta de manutenção e interiores cobertos por poeira e sujeira. As paredes, que um dia estavam cheias de fotos de família, de documentos importantes e de marcas de crescimento de crianças, agora estavam vazias e desbotadas, como se o tempo tivesse apagado todas as lembranças de quem ali viveu.
As portas de algumas casas estavam trancadas, mas outras estavam abertas, permitindo que a vegetação e o vento entrassem, fazendo com que as casas respirassem um ar de desolação. Nos bairros antigos, as praças e os parques estavam cobertos de mato, onde antes havia o som de risadas e conversas de famílias e crianças. As fontes, que um dia jorraram água fresca e cristalina, agora estavam secas, suas pedras envelhecidas pelo tempo e pela falta de cuidado. As bancas de flores, que um dia estavam cheias de cores vibrantes, agora estavam vazias. E o cheiro doce das flores foi substituído pelo cheiro de umidade e mofo que se espalhava por todo o local. Os bancos de praça, onde os moradores costumavam se reunir para descansar ou conversar, agora estavam enferrujados, e muitos estavam quebrados, sem qualquer propósito ou função. As lojas, que antes davam vida às ruas comerciais, estavam todas fechadas. As vitrines, que um dia estavam repletas de mercadorias, estavam agora cobertas de poeira e escuras. As portas de ferro estavam trancadas, e as placas de aberto, que antes eram vistas por todos, agora estavam cobertas por camadas de ferrugem, como se o tempo tivesse roubado toda a energia que aquelas lojas tinham um dia oferecido. Não havia mais movimento nas ruas, não havia mais clientes nas lojas, e não havia mais ninguém para comprar os produtos ou consumir os serviços oferecidos. Nos espaços públicos, as placas de sinalização que antes indicavam direções e informações agora estavam desaparecendo. Algumas haviam sido removidas, outras estavam tão danificadas que mal podiam ser lidas. As placas de bem-vindo, que recebiam os visitantes com orgulho da cidade, estavam agora cobertas por uma camada de sujeira e poeira, e ninguém mais se importava em restaurá-las ou mantê-las visíveis. A cidade não estava mais nos mapas, nem nas mentes das pessoas. Ela existia apenas fisicamente, como uma sombra de sua antiga vida. Mas apesar de tudo isso, os vestígios da cidade ainda estavam lá, como um testemunho silencioso de sua existência. A sua infraestrutura, os prédios, as ruas, as casas, estava ainda de pé, embora à beira do colapso. A cidade não havia desaparecido completamente. Ela ainda resistia, como um fantasma preso ao seu próprio passado. E, embora ninguém mais a reconhecesse, embora ninguém mais soubesse do seu valor, os vestígios da cidade ainda carregavam as memórias daqueles que ali viveram. As paredes que agora estavam rachadas e desmoronando ainda haviam sido o palco de risos, de choro, de lutas e de conquistas. As ruas que agora estavam vazias uma vez foram percorridas por milhares de passos, por pessoas que chamavam aquele lugar de casa. O silêncio que tomava conta da cidade era pesado, mas não era absoluto. Se você parasse e ouvisse atentamente, ainda poderia ouvir os ecos do passado, o som de uma cidade que um dia foi viva, que um dia foi parte de algo maior. Os ventos que passavam pelas ruas vazias ainda carregavam o cheiro da cidade, o cheiro de sua história. E se você olhasse de perto, entre as fendas e rachaduras, ainda poderia ver as marcas deixadas pelos que a construíram, pelos que a habitaram e pelos que a amaram. O que restou da cidade não eram apenas paredes de tijolos e cimento. Eram as lembranças, os sentimentos, os rostos e as histórias de uma população que foi forçada a se afastar de sua casa. E mesmo que a cidade fosse esquecida, mesmo que fosse apagada dos registros oficiais, ela ainda existia. Não nas páginas dos livros de história, nem nos mapas, mas nas memórias dos que um dia viveram ali, que ainda carregavam o peso de sua existência. Hoje, a cidade permanece silenciosa, uma sombra do que foi, mas ainda visível para quem se atreve a olhar para além da decadência e do abandono. Ela não foi destruída, mas deixada para desaparecer lentamente, até que ninguém mais se lembrasse dela. Mas para aqueles que ainda carregam suas lembranças, a cidade nunca desaparecerá. Ela continua a viver, silenciosamente, entre os vestígios que ainda restam. A memória de uma cidade não se apaga de forma instantânea.
Mesmo quando o governo apaga seus registros e suas ruas se tornam vazias, há algo que persiste nas pessoas. O que restou da cidade, após todos os cortes de serviços, os deslocamentos forçados e o esquecimento oficial, não era apenas o silêncio das ruínas, mas as memórias dos que ainda tinham algo a dizer sobre ela. Esses relatos fragmentados, guardados por aqueles que resistiram ao esquecimento, são a última chama de uma história que se recusa a se apagar. Para muitos que viveram na cidade, o processo de apagamento foi tão doloroso quanto uma perda irreparável. A cidade não foi destruída, não foi bombardeada, mas lentamente, aos poucos, foi despojada de sua identidade. Contudo, o impacto de uma vida vivida naquele lugar não pode ser apagado com a mesma facilidade. As pessoas que ainda estavam lá, as que se recusaram a abandonar a cidade enquanto podiam, sabiam que o que aquela cidade representava não poderia ser apagado tão facilmente. Aqueles que tiveram que se deslocar para outras regiões, muitas vezes para lugares onde não se sentiam em casa, começaram a compartilhar suas histórias, mas essas histórias não eram mais contadas em espaços públicos ou nas escolas, como se a cidade fosse uma memória coletiva. Ou então, como se a cidade fosse uma memória coletiva. Elas eram passadas de boca em boca, em conversas informais, em cafés, em pequenas reuniões entre amigos ou familiares. Nos olhos de quem ainda se lembrava, aquela cidade não era um conjunto de ruínas. Era um lugar onde suas raízes estavam firmemente plantadas. Cada rua, cada casa, cada árvore tinha um significado especial para eles. Era impossível esquecer, mesmo quando o resto do mundo tinha se esquecido. As histórias dos últimos moradores da cidade, aqueles que permaneceram até não poderem mais, são as mais difíceis de ouvir. Eles falam com tristeza, mas também com uma força silenciosa, uma força que vem do fato de que, enquanto a cidade foi apagada da memória pública, ela ainda vive em suas mentes. Eles se lembram das manhãs ensolaradas, das conversas nas calçadas, das festas de rua, dos rostos familiares que cruzavam os mesmos caminhos todos os dias. Para eles, a cidade ainda existia, não nas ruas desertas ou nos registros governamentais, mas em suas próprias lembranças. Eu me lembro da praça, diz um dos últimos moradores. Ela ficava cheia de crianças jogando bola, de famílias se reunindo no fim da tarde. Tudo era tão vivo naquela época. E agora tudo o que resta são as paredes caídas e o silêncio. Mas dentro de mim ainda ouço as vozes. Esses relatos fragmentados não são apenas lembranças vagas ou saudosistas de um passado distante. Eles são a prova de que a cidade, apesar de tudo, ainda tem um lugar no coração daqueles que a viveram. Mesmo quando os documentos foram removidos e os mapas a esqueceram, as histórias ainda permanecem vivas. A cidade foi apagada da memória pública, mas ela ainda existe nas histórias pessoais, nas recordações de quem não conseguiu se afastar completamente. Esses relatos não são unânimes. Há aqueles que, por mais que tentem, não conseguem falar da cidade sem uma certa tristeza. Eles sabem que o que foi perdido nunca mais será recuperado. Há uma dor no fato de que a cidade não apenas foi destruída fisicamente, mas foi também removida da narrativa histórica. Para eles, a cidade agora existe apenas como uma ilha isolada de lembranças, um fragmento de um tempo que não pode ser revivido. Aqueles que ficaram, que resistiram ao apagamento e ao esquecimento, começaram a formar pequenas comunidades, grupos de memória. Eles se reuniam em locais distantes, longe dos olhos do governo, e compartilhavam suas histórias. Nessas reuniões, falavam das ruas, das lojas, dos eventos que marcaram a vida na cidade. Cada pessoa trazia uma lembrança única, uma história que não poderia ser apagada. E, embora essas histórias parecessem desconectadas, juntas formavam um retrato vívido do que a cidade havia sido. Mas essas histórias eram solitárias, fragmentadas. Não havia mais uma audiência grande o suficiente para ouvir o que eles tinham a dizer. Aqueles que ainda se lembravam estavam dispersos, espalhados por diferentes partes do país, vivendo em cidades que não tinham a mesma vida, o mesmo calor humano,
o mesmo sentimento de comunidade. E mesmo assim, eles se reuniam, tentando manter viva a memória da cidade que foi apagada, para que não se perdesse completamente. Eles sabiam que, se as histórias desaparecessem, a cidade realmente teria morrido. No entanto, a resistência dessas pessoas era limitada. O tempo, as circunstâncias e as mudanças nas suas próprias vidas fizeram com que muitos se afastassem ainda mais, não por escolha, mas pela necessidade de seguir em frente. A cidade continuava a viver apenas na memória de alguns, mas até essas memórias estavam começando a desvanecer. O ciclo do esquecimento estava se fechando, e o que restava da cidade era uma memória fragmentada, um eco distante de algo que um dia foi muito real. Mas enquanto alguns falavam da cidade com saudade, outros se perguntavam por que ninguém mais se lembrava. Eles se perguntavam como algo tão importante poderia ser apagado, como uma cidade que tinha sido tão cheia de vida poderia simplesmente desaparecer sem que o mundo soubesse. Essas perguntas, sem respostas, se tornaram o último vestígio de uma cidade esquecida, uma cidade que se tornou uma sombra nas mentes daqueles que ainda insistem em recordar. O silêncio final de uma cidade não é um ato repentino ou violento, mas um processo gradual que se infiltra lentamente, como uma sombra que vai crescendo à medida que o dia passa. Quando uma cidade é apagada oficialmente, quando seu nome desaparece dos mapas e sua presença é esquecida pelas autoridades e pelo público, ela começa a se tornar um vazio, uma lacuna na memória coletiva. Mas o silêncio final não significa simplesmente a ausência de som ou a falta de movimento. É o desaparecimento de uma identidade, de um legado que não pode mais ser contado, não pode mais ser reconhecido. A cidade, que um dia foi vibrante e cheia de vida, agora existia apenas nas lembranças daqueles poucos que ainda se recusavam a deixar o passado para trás. Eles eram os últimos vestígios de um lugar que foi perdido, e suas histórias, embora significativas, estavam se tornando cada vez mais solitárias. A memória da cidade estava lentamente sendo apagada, não porque as pessoas não quisessem mais se lembrar, mas porque o sistema ao seu redor estava criando uma barreira intransponível entre o que foi e o que agora parecia inexistir. Para os poucos que restaram, a ideia de que a cidade já não existia de forma oficial era difícil de aceitar. Como é possível que um lugar que teve vida, que foi parte da história, simplesmente desaparecesse? Como se pode fazer desaparecer algo que foi vivido de forma tão real? O nome da cidade já não estava nos mapas, mas ainda estava nas suas memórias, nos corações das pessoas que a chamaram de casa. As ruas, as praças, os sons das manhãs e das noites, todos estavam ainda presentes, embora invisíveis. Era um lugar que existia apenas na mente daqueles que se lembravam de sua vida. O silêncio, porém, era implacável. As autoridades haviam cumprido seu objetivo. Elas haviam apagado a cidade de todos os registros oficiais, e o nome dela agora era irreconhecível para as novas gerações. A cidade, que tinha sido um ponto de encontro de tantas histórias, agora não mais figurava nos livros de história. Suas conquistas, suas lutas e suas vitórias não estavam mais documentadas. A história dela não seria mais contada nas escolas ou lembrada nos eventos nacionais. O que restava era apenas um eco distante, que já não causava impacto nas pessoas que passavam por lá, nem nas que viveram e cresceram naquela cidade. O que era mais devastador, porém, não era o silêncio que tomava conta das ruas ou o fato de que as pessoas estavam se esquecendo da cidade. O mais doloroso era o fato de que a cidade ainda estava fisicamente lá. Ela não havia sido destruída, mas sim negligenciada até o ponto em que suas estruturas estavam começando a se decompor lentamente. As casas e os edifícios ainda estavam de pé, mas sua presença não significava mais nada para o mundo. Elas eram apenas ruínas, com janelas quebradas e portas trancadas, abandonadas à sua própria sorte. Mas para aqueles que conheciam a cidade, para aqueles que ainda se lembravam, esses prédios eram mais do que paredes e concreto.
Eles eram os últimos vestígios de uma vida que se foi. O que é mais cruel no silêncio final de uma cidade não é a perda de suas estruturas ou a ausência de seus habitantes. O mais doloroso é a perda da narrativa. Quando uma cidade é apagada da história oficial, ela perde sua voz. Ela perde a chance de ser lembrada pelas gerações futuras. Ela se torna apenas uma página em branco, uma cidade que não foi destruída, mas esquecida. O destino mais terrível para qualquer lugar não é ser consumido pelo fogo ou pela guerra, mas ser silenciosamente apagado, sem que ninguém se lembre do que foi, sem que ninguém se lembre do que significou para aqueles que viveram ali. E assim, a cidade se transformou em um lugar de silêncio, não por ter sido destruída, mas por ter sido apagada da memória de todos. Ela foi varrida do mapa, não por um grande evento cataclísmico, mas por uma decisão estratégica que tirou dela tudo o que a tornava significativa. Seus moradores foram deslocados, seus registros apagados, suas ruas foram abandonadas. O que restou foi apenas o vazio, o eco de uma cidade que um dia foi viva, mas agora não era mais. Por mais que os últimos habitantes tentassem manter as memórias vivas, as histórias sobre aquela cidade começaram a se desvanecer. As pessoas começaram a morrer, e os relatos se tornaram fragmentos, pedaços soltos de uma história que ninguém mais se importava em preservar. A cidade, que antes era um lugar cheio de movimento, de trabalho, de amor, de vida, agora era apenas uma sombra. Aqueles que ainda lembravam de sua existência se viam cada vez mais sozinhos em suas lembranças, até que, um dia, o último vestígio de sua história se apagou. O silêncio tomou conta da cidade, mas esse silêncio não era apenas a ausência de som. Era o silêncio de uma cidade que, apesar de ainda estar fisicamente presente, já não existia para o resto do mundo. Era o silêncio de uma cidade que foi apagada, não pela força, mas pelo tempo e pela indiferença. Era o silêncio final, aquele que confirma que, depois de tudo, uma cidade pode desaparecer sem ser destruída, mas sendo ainda assim, completamente esquecida. Se chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Infelizmente, perdemos a nossa conta e estamos iniciando essa do zero. Fazer isso mostra que realmente está gostando dos nossos vídeos. Voltando à história, quando uma cidade desaparece, não é apenas o nome dela que se apaga. Não são apenas os registros, os mapas ou os edifícios que desaparecem. O verdadeiro impacto é muito mais profundo. A cidade, uma vez vibrante e cheia de vida, se torna uma lacuna no conhecimento coletivo, uma ausência nas páginas da história. Mas essa ausência não é absoluta. Embora a cidade tenha sido apagada do mapa e esquecida pelos livros de história, ela ainda vive nas memórias de quem ali esteve, nas histórias que seus moradores ainda guardam em seus corações. A cidade que desapareceu não foi consumida por uma catástrofe natural, nem destruída por um inimigo externo. Ela foi silenciosamente apagada pela decisão de aqueles que estavam no poder, que escolheram deixá-la de lado, relegando-a ao esquecimento. Foi um processo que não envolveu o uso de força, mas de uma força mais insidiosa e eficaz, o esquecimento. Quando os registros foram removidos, quando as placas de sinalização foram retiradas, quando o nome da cidade foi apagado dos mapas, a cidade deixou de ser reconhecida oficialmente. Mas o que aconteceu com ela então? O vazio que ficou não foi apenas físico. Embora a cidade estivesse lá, fisicamente intacta, ela já não existia mais como um lugar reconhecido, como um ponto de referência. Seus moradores foram forçados a partir, suas casas ficaram vazias, e suas histórias se espalharam como fragmentos de algo que já não poderia ser reconstruído. O mais cruel dessa destruição silenciosa é o fato de que, enquanto a cidade ainda estava de pé, ela já não tinha mais o valor que uma cidade deveria ter. Ela não era mais parte de um país, nem de uma narrativa histórica. Ela foi relegada ao limbo da memória, onde só restaram aqueles poucos que ainda se lembravam de sua importância. Mas, se uma cidade pode ser apagada assim, o que isso nos diz sobre o poder da memória e da história? Quantos outros lugares foram esquecidos dessa forma, sem que o mundo se desse conta?
Quantas outras cidades, com suas histórias ricas, suas culturas vibrantes, suas lutas e conquistas, foram simplesmente apagadas da história, não por causa de uma grande guerra ou desastre, mas por uma decisão política. E mais importante ainda, como garantimos que a memória dessas cidades perdidas, dessas vidas esquecidas, não se perca também? A cidade apagada nos faz refletir sobre o valor da memória. Quando uma cidade desaparece, ela não leva apenas seus edifícios e ruas. Ela leva com ela as histórias de seus habitantes, as experiências de suas gerações, o legado de tudo o que foi construído ali. O que resta de uma cidade quando ela é apagada da memória coletiva é uma questão crucial. Como podemos permitir que algo tão significativo seja esquecido? E ainda mais importante, como podemos garantir que não cometamos o mesmo erro com outras cidades, outras histórias, outras vidas? O verdadeiro impacto do apagamento não está no que foi destruído fisicamente, mas no que foi perdido na narrativa. Quando uma cidade é retirada da história oficial, ela se torna invisível para as gerações futuras. Sua história deixa de ser contada e sua cultura se perde. E o mais perturbador é que isso pode acontecer sem que ninguém perceba. A cidade que desaparece não causa uma grande comoção pública, não gera protestos nas ruas. Em vez disso, ela se dissolve silenciosamente, como uma névoa que desaparece ao amanhecer. Aqueles que ainda lembram da cidade, aqueles que ainda carregam suas histórias, se tornam os últimos guardiões de um legado que está sendo apagado. Mas, mesmo esses guardiões, mesmo aqueles que se lembram, não têm poder para restaurar o que foi perdido. O que resta, então, são os vestígios, mas as ruínas, as placas de sinalização quebradas, as ruas desertas, mas esses vestígios não são suficientes. Eles não podem devolver a cidade ao lugar de onde foi removida. Eles não podem reescrever a história que foi perdida. A reflexão final que essa história nos provoca é sobre a fragilidade da memória coletiva. Quando uma cidade é apagada, ela nos mostra o quão vulneráveis somos ao esquecimento. Mesmo as coisas mais significativas, as histórias mais poderosas, podem desaparecer sem deixar vestígios se não forem protegidas e preservadas. O que significa ser lembrado? O que significa ser parte de uma narrativa histórica? E mais importante, o que podemos fazer para garantir que a história, por mais silenciosa que seja, nunca desapareça? A cidade apagada é um alerta para todos nós. Ela nos lembra de que a história não é algo que simplesmente existe. Ela é feita todos os dias, pelas pessoas, pelas cidades, pelas vidas que se entrelaçam e deixam suas marcas no mundo. Mas, se não fizermos um esforço para preservar essa história, ela pode desaparecer. Nos bairros onde as famílias um dia viveram juntas, as fachadas das casas ainda se erguem, mas agora estão cobertas por grafites e poeira. O que antes era um lar para alguém, agora é apenas uma estrutura vazia. No entanto, as paredes, os cantos, as portas ainda falam de histórias não contadas, de uma vida que foi, de certa forma, interrompida e silenciada. Quem viveu ali? O que aconteceu com aquelas famílias? Essas perguntas são deixadas para sempre sem resposta, mas o que fica é o vestígio do que foi. Nas praças e parques que foram os centros de encontro da comunidade, o que antes era um lugar de risos e interações, agora se transformou em um campo de vegetação incontrolada. As fontes de água que um dia jorravam, trazendo frescor ao ar quente da cidade, agora estão secas, suas pedras cobertas por musgo. O banco de praça onde os idosos costumavam se reunir agora está enferrujado, e as árvores que antes forneciam sombra e refúgio para os moradores agora estão desgalhadas, sem folhas, desprovidas de vida. No entanto, essas árvores, essas fontes, ainda estão lá. Elas ainda mantêm os vestígios de uma comunidade que um dia existiu, embora ninguém mais se lembre de seu propósito original. E então, há as ruas. As ruas que uma vez estavam cheias de pessoas indo e vindo, com vendedores ambulantes, motoristas apressados e crianças correndo para a escola, agora estão cobertas por uma camada espessa de folhas secas e poeira. O barulho do tráfego foi substituído pelo som do vento soprando nas árvores e pelas folhas batendo umas nas outras. Mas,
Mesmo com a ausência de vida, as ruas ainda existem. Elas ainda seguem seu caminho, sem direção, sem propósito. Elas são como veias vazias de uma cidade que um dia foi viva, mas agora está morta. Mas esses vestígios, por mais desgastados que sejam, por mais apagados que estejam, ainda carregam uma carga emocional profunda. Eles nos lembram de que, mesmo quando tudo parece ter sido apagado, mesmo quando o nome da cidade já não aparece mais nos registros e os habitantes foram deslocados, a cidade ainda permanece de alguma forma. Ela ainda existe nas lembranças dos que viveram ali, nas histórias contadas pelos poucos que se recusam a esquecer. E esses vestígios, mesmo em seu estado mais dilapidado, são provas de que a cidade foi real, de que ela teve vida, de que ela teve um impacto, mesmo que agora seja invisível. Cada vestígio é uma história não contada. Cada pedaço de concreto, cada rua abandonada, cada casa em ruínas carrega consigo uma memória, uma narrativa que foi interrompida, mas que ainda resiste. Esses vestígios são a última esperança de que a cidade não seja totalmente esquecida, de que, mesmo que os registros oficiais tenham sido apagados, a memória das pessoas que viveram ali ainda tem algum valor. No fim das contas, o que restou da cidade não foi destruído. O que restou não foi apenas ruínas e detritos. O que restou foram os vestígios de um tempo que passou, de uma cidade que foi. E esses vestígios, por mais silenciosos que sejam, por mais desolados que estejam, ainda falam de uma história que não deve ser esquecida. O apagamento de uma cidade não acontece apenas nas ruas e nas casas, mas também nas mentes das pessoas. A memória é uma das coisas mais preciosas que temos, mas também uma das mais frágeis. Quando uma cidade é apagada oficialmente e quando suas estruturas começam a se deteriorar, o que se perde não é apenas o concreto ou o asfalto, mas as histórias, as memórias de uma vida vivida naquele espaço. As casas desmoronadas, as lojas fechadas, as ruas vazias, tudo isso representa mais do que um local físico. É o fim de uma época, o desaparecimento de uma história que, para muitos, foi a única história que conheceram. No início, os moradores da cidade ainda se lembravam. As histórias estavam vivas em suas conversas, em suas reuniões, em seus encontros furtivos. Mas com o tempo, até mesmo as pessoas que haviam vivido ali por tanto tempo começaram a perder as lembranças mais vívidas. As crianças, que cresceram brincando nas ruas e nos parques da cidade, agora eram adultas, morando em outras cidades. Seus filhos nunca haviam ouvido falar daquele lugar, e suas lembranças estavam começando a se apagar, se dissolver, assim como as paredes das casas que uma vez habitaram. As memórias começaram a desintegrar lentamente. Aqueles que haviam vivido na cidade tentavam contar suas histórias, mas, à medida que os anos passavam, era cada vez mais difícil transmitir a verdade sobre o que havia acontecido ali. Os detalhes começavam a desaparecer, as cores das imagens se desbotavam. O cheiro da cidade, a sensação das ruas sob os pés, os sons do mercado e da praça, tudo isso se tornava uma vaga lembrança, uma imagem distante que parecia não fazer mais sentido. As histórias que antes eram narradas com emoção e detalhes se tornaram relatos fragmentados, cheios de lacunas, de espaços vazios, onde a memória não conseguia mais preencher os espaços em branco. Alguns moradores, os mais velhos, ainda tentavam recordar como tudo havia sido, mas a nostalgia por aquele tempo perdido era dolorosa. Eles se viam obrigados a falar sobre a cidade com uma tristeza profunda, porque sabiam que, por mais que tentassem, suas palavras não seriam suficientes para transmitir a plenitude do que a cidade representava. Era como se estivéssemos falando de algo que nunca existiu, diz uma senhora, com a voz trêmula. A cidade parecia tão real quando estávamos lá, mas agora, tudo o que resta são essas memórias que se desfazem com o tempo. O problema não era apenas o fato de que os moradores estavam desaparecendo da cidade. O problema era o fato de que as memórias deles estavam sendo destruídas também, como se ao se mudar, ao deixar o lugar para trás, estivessem deixando também uma parte de si mesmos.
E ao fazer isso, a cidade, que antes estava cheia de vida, estava se tornando apenas um espaço vazio, sem nenhum vínculo com as pessoas que a habitaram. A memória, uma vez uma parte vital da identidade da cidade, estava agora se dissipando no ar, sendo carregada pelo vento que passava pelas ruas desertas. As gerações mais novas, que nunca viveram na cidade, começaram a perceber o vazio. Quando questionadas sobre o lugar, a maioria das pessoas não sabia sequer o nome da cidade. Ela havia desaparecido completamente dos registros oficiais, das conversas cotidianas e dos livros escolares. O nome da cidade, que havia sido um ponto de referência importante no passado, agora não era mais mencionado em lugar algum. O que antes era uma referência geográfica, agora era uma ausência, um espaço em branco nos mapas, como se o nome nunca tivesse existido. A desintegração das memórias não foi algo dramático ou imediato. Foi um processo lento e constante, onde cada pedaço de lembrança foi sendo apagado de maneira quase imperceptível. As histórias foram sendo distorcidas, perdendo sua forma original à medida que eram contadas e recontadas. Aquilo que uma vez foi uma cidade cheia de rostos e nomes agora era apenas uma vaga lembrança, uma cidade sem história, sem identidade. Mesmo os poucos registros pessoais que restavam, como fotos, cartas e documentos antigos, começaram a ser perdidos ou se deterioraram com o tempo. Aqueles que ainda tentavam guardar esses itens preciosos como lembranças da cidade começaram a perceber que, mesmo eles estavam se desintegrando. As fotos estavam se desbotando, as cartas estavam sendo corroídas pelo tempo, e até mesmo as lembranças mais vívidas estavam sendo levadas pelas ondas do esquecimento. As coisas que uma vez pareciam imortais, como os registros de uma vida inteira, agora estavam se tornando nada mais do que lembranças empoeiradas, guardadas em caixas fechadas, esperando ser esquecidas. Essa desintegração das memórias foi talvez a parte mais triste do apagamento da cidade. A cidade não foi destruída fisicamente, mas ela foi desfeita pela ausência de sua história, pela perda de sua identidade e pela falta de um reconhecimento público. O que restou da cidade não foram apenas os prédios e as ruas vazias. O que restou foi a sensação de que um pedaço de cada um de seus habitantes foi perdido para sempre, sem que ninguém notasse ou se importasse. A cidade, que um dia foi viva, cheia de sons, de pessoas, de histórias, agora era apenas um nome que ninguém mais sabia. E o que acontece com a memória de um lugar quando ninguém mais se lembra? O que acontece quando as histórias não são mais contadas? Quando as vozes que clamam por reconhecimento são silenciadas? A cidade, embora ainda existisse fisicamente, não era mais parte do mundo. Ela estava perdida, sem história e sem futuro, uma lembrança que se desintegra lentamente, como um sonho que, ao acordar, desaparece sem deixar vestígios. O apagamento de uma cidade não é apenas uma questão de registros oficiais ou de estruturas físicas. Ele vai além disso. Ele atinge as pessoas em um nível profundo, emocional, porque quando uma cidade é removida da história, o que se perde não são apenas ruas e casas, mas a própria identidade de seus habitantes. A dor de viver em um lugar que foi esquecido, de ver suas memórias sendo apagadas, é um peso que só aqueles que viveram o processo podem compreender completamente. Para os últimos moradores da cidade, o processo de deslocamento e o abandono gradual da cidade foram mais do que uma perda de um lugar físico. Foi uma perda de algo que, para eles, era muito mais do que uma localização geográfica. O lugar onde tinham crescido não existia mais para os outros. As histórias que queriam contar, as experiências que queriam compartilhar, eram vistas como fragmentos de um tempo que agora parecia irrelevante. O peso de saber que algo tão importante foi apagado, não pela destruição, mas pelo silêncio e pelo esquecimento, é um fardo psicológico imenso. A sensação de perda era, para muitos, avassaladora. Eles não tinham apenas perdido uma cidade, tinham perdido parte de sua própria identidade. As casas e as ruas que uma vez foram familiares agora eram apenas ruínas sem nome, e a história que uma vez viveram ali agora parecia perdida no tempo.
O fato de que, em algum lugar, uma decisão administrativa tinha feito com que tudo aquilo fosse apagado apenas tornava a dor mais intensa. A cidade não foi destruída, mas foi removida de forma fria, sem qualquer consideração pelo que ela representava para aqueles que a chamaram de lar. Para os que ainda guardam essas lembranças, o impacto é profundo. As memórias da cidade não podem ser destruídas, mas elas se tornam cada vez mais difíceis de manter vivas, à medida que as gerações vão se afastando do lugar. As crianças que cresceram ali agora são adultas, muitas delas já com filhos próprios, vivendo em locais distantes. Mas o que elas têm da cidade são apenas fragmentos, os lugares que visitaram, os amigos que fizeram, as festas que participaram. Tudo isso agora é uma coleção de lembranças que, com o tempo, vão se diluindo, à medida que o mundo ao seu redor vai avançando, sem olhar para o passado. Mas mesmo diante desse apagamento, há algo de resistente na memória. A cidade pode ter sido apagada dos mapas e dos registros, mas ela ainda vive naqueles que se lembram dela. Eles ainda se lembram do som das ruas movimentadas, do cheiro da comida que era vendida nos mercados, da sensação de pertencimento que só quem cresceu ali pode entender. A cidade pode não existir mais oficialmente, mas ela ainda vive nas histórias de seus moradores. E, enquanto essas histórias forem contadas, a cidade nunca estará completamente perdida. Quando uma cidade é apagada dos registros oficiais, quando seus monumentos e ruas são deixados para trás e suas memórias se tornam fragmentadas, ela sofre uma perda muito mais profunda do que a simples remoção física de seu nome. O esquecimento de uma cidade é um processo que vai além da perda de edifícios e ruas. Ele envolve a remoção da identidade de um lugar, da cultura e das histórias que compõem seu legado. E o mais aterrador desse processo não é apenas a destruição do local, mas o impacto silencioso que ele tem na memória coletiva das pessoas. A cidade que foi apagada não é apenas um espaço geográfico que deixou de existir em um mapa. Ela é um reflexo de toda uma comunidade, de toda uma geração que viveu e construiu uma história naquele lugar. Quando o governo ou as autoridades decidem apagar uma cidade de seus registros, elas não estão apenas removendo o nome de um lugar. Elas estão, de alguma forma, apagando a memória de todos aqueles que viveram ali, de todos aqueles que chamaram aquele lugar de casa. As histórias que se formaram ali, as lutas e conquistas, as alegrias e as tristezas, tudo isso é apagado, tornando-se uma lacuna na história, uma página em branco que nunca será preenchida. O poder do esquecimento, quando usado de forma estratégica, é uma arma poderosa. O esquecimento não destrói fisicamente, mas apaga tudo aquilo que torna um lugar único, que dá valor a uma cidade e a seus habitantes. O esquecimento pode criar um vazio onde antes havia vida. Quando uma cidade é apagada, ela não deixa rastros visíveis. Não há uma guerra que tenha destruído seus edifícios, nem um desastre natural que tenha consumido suas ruas. O que fica é apenas a ausência. O vazio do que foi, mas que nunca mais será reconhecido. E o mais curioso é que o esquecimento não é algo que ocorre de forma espontânea. Ele é muitas vezes planejado, orquestrado por aqueles que têm o poder de determinar o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. O governo, por exemplo, ao decidir não mais investir em uma cidade, ao deixar de renovar registros ou realizar investimentos básicos, está tomando uma decisão consciente de apagar aquela cidade da história. E esse processo de apagamento não é apenas uma questão de deixar de registrar um nome. Ele envolve a escolha de qual narrativa será contada, quais histórias serão preservadas e quais serão eliminadas. O conceito de memória coletiva, tão fundamental para entender a identidade de um povo e de um lugar, é frágil. Quando as histórias não são mais contadas, quando as pessoas que viveram a história de um lugar começam a desaparecer, a cidade começa a perder sua alma. As gerações mais jovens crescem sem saber quem foram aqueles que viveram ali antes, sem conhecer a história daquele lugar. E com o tempo, a memória de toda uma cidade vai se desintegrando, se tornando uma história que ninguém mais se importa em contar.
O esquecimento vai se tornando uma força invisível, mas imensamente poderosa, que apaga a história e substitui a narrativa do passado pela indiferença. E essa indiferença é um dos aspectos mais perturbadores do apagamento de uma cidade. As pessoas que viveram ali começam a perceber que, aos poucos, estão sendo esquecidas. Elas tentam manter viva a memória, tentam contar suas histórias, mas encontram resistência. Os arquivos são fechados, os registros são destruídos, e com o tempo, as vozes daqueles que ainda se lembram começam a ser silenciadas. Os moradores da cidade, que um dia se orgulharam de chamar aquele lugar de lar, agora se veem desprovidos de um espaço onde sua história possa ser contada. Eles não têm mais um lugar onde suas vidas podem ser registradas e lembradas. E com isso, o vazio vai crescendo. O mais triste dessa realidade é que muitas vezes as cidades que são apagadas não são nem mesmo reconhecidas como vítimas de um processo de esquecimento. Elas desaparecem da memória coletiva sem que ninguém realmente perceba o que aconteceu. O esquecimento se disfarça de indiferença, e a indiferença se torna a justificativa para a exclusão de uma cidade da narrativa pública. As gerações futuras nunca saberão o que aconteceu ali, nunca saberão o que essa cidade representou, porque ninguém mais se lembra de contar suas histórias. Tudo o que resta são os vestígios, as ruínas de um lugar que nunca mais será o mesmo. E assim, o esquecimento se perpetua. As cidades que uma vez brilharam e floresceram são deixadas para trás, suas memórias se desvanecendo como sombras que não podem mais ser trazidas à tona. O nome da cidade desaparece dos livros e dos registros. As pessoas que viveram ali se tornam anônimas, suas vidas e suas histórias são esquecidas. E com isso, a cidade, aos poucos, se perde no tempo. Mas o esquecimento, embora silencioso e implacável, não é eterno. Por mais que as memórias de uma cidade possam se perder, elas nunca desaparecem completamente. Elas ainda estão lá, nos corações de quem viveu naquele lugar, nas histórias que são contadas em voz baixa, nos fragmentos de lembranças que se mantêm vivas. Mesmo quando uma cidade é apagada, ela não desaparece por completo. Ela persiste, em algum nível, na memória daqueles que a conheceram, naqueles que ainda lembram dos dias de glória, dos momentos de vida compartilhada. O que o esquecimento não pode apagar, no entanto, é o impacto que essa cidade teve nas pessoas que viveram nela. Sua história, embora não registrada oficialmente, ainda vive em cada pessoa que a chama de lar. E, enquanto essas pessoas existirem, a cidade jamais será completamente apagada. Ela continuará a viver nas lembranças, na saudade, na esperança de que um dia sua história possa ser contada novamente. A memória de uma cidade apagada não desaparece de forma imediata. Por mais que os registros oficiais tenham sido removidos, por mais que os edifícios e as ruas tenham sido abandonados, o que resta da cidade permanece no coração e nas palavras daqueles que ainda se lembram. Essas pessoas se tornam os últimos guardiões de uma história que, aos poucos, está sendo esquecida por todos. As últimas palavras sobre a cidade são ditas por aqueles que se recusam a deixá-la se perder por completo. Mas, inevitavelmente, essas palavras começam a diminuir, até que não haja mais ninguém para contá-las. O processo de esquecimento é como uma neblina que vai tomando conta de tudo. Primeiro, os registros oficiais são apagados. Depois, as histórias começam a se perder nas conversas cotidianas, até que finalmente ninguém mais fala sobre a cidade. Mas antes que isso aconteça, há sempre um período de resistência, um último esforço para preservar o que foi perdido. As últimas palavras sobre a cidade são ditas em voz baixa, em encontros furtivos entre os que ainda se lembram. Essas palavras, embora silenciosas, são as que realmente carregam o peso da história. Os moradores que se foram, aqueles que foram deslocados para outras cidades, ainda tentam manter viva a memória do que perderam. Eles se encontram em lugares distantes e falam da cidade com saudade, com dor, como se estivessem tentando manter uma chama acesa em um vento que ameaça apagá-la. As últimas palavras não são grandes discursos, mas simples frases carregadas de significado. Eu me lembro dos dias de sol na praça,
Diz um dos antigos moradores, das crianças correndo ao redor da fonte. Não era apenas uma cidade, era a nossa casa. Essas palavras, ditas em um sussurro, são as últimas tentativas de trazer a cidade de volta à vida. Mas como todas as coisas, essas palavras também começam a desaparecer. O tempo vai passando, e as pessoas que se lembram começam a envelhecer, a se afastar, e suas histórias vão se tornando cada vez mais raras. As últimas palavras sobre a cidade não são mais ditas em conversas regulares, mas em momentos de nostalgia, quando o passado vem à tona de maneira inesperada. Com o tempo, a maioria daqueles que viveram na cidade já não estão mais por aí. Os jovens que cresceram lá foram embora, buscando uma vida em lugares mais prósperos, mais reconhecidos. As famílias que ainda permaneciam na cidade, mesmo com dificuldades, foram deslocadas ou faleceram. Os últimos testemunhos da cidade foram relegados à solidão dos mais velhos, que por mais que tentem, não têm a capacidade de preservar tudo o que aconteceu. A história da cidade, agora contada apenas por poucos, começa a se desvanecer, e as últimas palavras começam a ser perdidas nas brumas do esquecimento. Mas não é só a palavra falada que se apaga. O que resta de uma cidade, além das memórias pessoais, são os vestígios físicos. Mesmo que as placas tenham sido removidas, mesmo que os edifícios estejam caindo em ruínas, ainda existem aqueles que tentam, em última instância, preservar o que é possível. Alguns tiram fotos antigas, outros tentam encontrar antigos documentos, cartas ou qualquer objeto que possa contar a história da cidade. Mas esses vestígios são fragmentos. Eles não podem reconstituir o que foi perdido. Os poucos que ainda têm as últimas palavras sobre a cidade são aqueles que talvez não saibam o quanto suas memórias têm valor. Eles falam da cidade como se fosse um pedaço de sua própria alma. Algo que foi arrancado, mas que ainda vive dentro deles. Mas, com o passar do tempo, mesmo essas palavras começam a se tornar difíceis de contar. O esforço de lembrar o que aconteceu, o esforço de preservar algo que está sendo constantemente apagado, é desgastante. Cada vez que essas histórias são contadas, elas se tornam mais fragmentadas, mais imprecisas, até que, eventualmente, tudo o que restará serão ecos do passado, sussurrados por aqueles que ainda têm coragem de lembrar. E assim, a cidade vai se tornando um lugar onde ninguém mais pode viver, mas onde todos que partiram ainda carregam uma parte de si. As últimas palavras não são pronunciadas em uma grande reunião, mas em conversas casuais, em lembranças compartilhadas entre amigos e familiares. Elas são pequenas, mas poderosas. Eu me lembro do cheiro da comida na praça, diz outro morador, com um sorriso melancólico. Eu me lembro de como a cidade se iluminava à noite, com as luzes nas ruas e o som das pessoas conversando. Era tudo tão real. Mas, como todas as memórias, essas últimas palavras também começam a se dissipar. À medida que o tempo passa, os detalhes começam a desaparecer. O que antes eram histórias vividas, agora se tornam mitos, histórias de uma cidade que não pode ser encontrada, não nos mapas, não nos registros, nem nas ruas. E por mais que tentem, não há mais nada que se possa fazer para impedir o processo de apagamento. O que resta é o silêncio, o vazio e a certeza de que uma cidade, uma vez apagada, se torna um lugar onde ninguém mais pode voltar. O apagamento de uma cidade não é apenas uma história de destruição ou de esquecimento. É uma lição profunda sobre o poder da memória, sobre o impacto de não preservar o que é importante, e sobre as consequências de deixar que a história seja reescrita por aqueles que têm o poder de determinar o que deve ser lembrado e o que deve ser apagado. Quando uma cidade é apagada da memória coletiva, como aconteceu com esta, a lição que ela nos deixa é uma advertência sobre a fragilidade da nossa própria história. Em um mundo onde a informação é constantemente manipulada e reconfigurada, o apagamento de um lugar é mais do que uma perda de um nome em um mapa. Ele é a perda de um pedaço da identidade de um povo, de uma geração, de uma nação. A cidade apagada é uma lembrança de que, sem vigilância, nossa memória coletiva pode ser moldada por aqueles que têm o poder de deletar o que não lhes convém.
A verdadeira tragédia do apagamento não está apenas na remoção dos registros ou na destruição das estruturas físicas. A verdadeira tragédia é a perda de identidade que vem com o esquecimento. Quando as pessoas deixam de reconhecer uma cidade, seus feitos, suas lutas, suas vitórias e até suas falhas, elas perdem um pedaço de si mesmas. A cidade apagada nos ensina que nossa identidade está intimamente ligada à nossa capacidade de recordar e preservar nossa história. Sem a memória, perdemos nosso sentido de pertencimento, nosso entendimento de onde viemos e para onde podemos ir. O apagamento de uma cidade também nos ensina sobre o perigo do conformismo. Quando aceitamos a destruição da memória, aceitamos que nossas próprias histórias e nossas próprias culturas possam ser tratadas como descartáveis. A cidade foi apagada por uma decisão estratégica, porque aqueles no poder acharam que ela já não tinha mais valor. Mas o que acontece quando começamos a pensar dessa forma sobre tudo ao nosso redor? Quando começamos a considerar que certos aspectos de nossa história, nossa cultura e nossa identidade podem ser descartados simplesmente porque não se alinham com as prioridades do momento, o apagamento de uma cidade é um lembrete de que devemos sempre questionar o que está sendo perdido, de que devemos sempre lutar para preservar o que é importante. Além disso, o caso dessa cidade nos força a refletir sobre a natureza do progresso. O progresso, muitas vezes visto como um movimento em direção ao futuro, também pode ser uma força destrutiva quando não leva em consideração o valor das raízes, da história e da identidade de um povo. A cidade foi apagada em nome de um progresso que não considerava as memórias daqueles que a construíram. Mas o que significa o progresso quando ele se esquece de onde veio, quando ele apaga o passado e destrói as conexões que nos ligam aos nossos ancestrais, aos nossos predecessores? O apagamento da cidade nos ensina que o progresso deve ser equilibrado com a preservação da memória, da identidade e das histórias que nos trouxeram até aqui. Ao refletirmos sobre o apagamento dessa cidade, também somos convidados a pensar sobre o valor de nossas próprias histórias e memórias. O que estamos fazendo para garantir que as histórias importantes não se percam? Como estamos preservando o que é valioso para as gerações futuras? A cidade apagada é um lembrete de que não podemos dar por garantido o que temos, pois tudo pode ser removido em um piscar de olhos. E quando isso acontece, o vazio que se cria é imenso. Não podemos esperar que os outros, ou o governo, ou as instituições preservem nossa história. Cabe a cada um de nós garantir que o que é importante seja lembrado. Essa reflexão final não é apenas sobre uma cidade específica, mas sobre todas as cidades, todas as comunidades e todas as culturas que foram esquecidas, apagadas ou ignoradas ao longo do tempo. É uma chamada à ação para que não permitamos que o apagamento continue. Devemos preservar, documentar e compartilhar as histórias que importam. Devemos lutar para que nossas memórias não sejam apagadas, para que as próximas gerações possam aprender com o passado e entender as lições que ele oferece. O apagamento da cidade é um lembrete de que a memória é frágil, mas também poderosa. Mesmo que uma cidade possa ser apagada dos registros oficiais, ela nunca deixa de existir nas lembranças de quem viveu nela. E enquanto houver alguém para contar essas histórias, enquanto houver alguém para manter a memória viva, a cidade nunca estará completamente perdida. O desafio que fica é garantir que essas memórias sejam ouvidas, que as histórias não se percam no vento, mas que permaneçam firmes como um testemunho de uma cidade que, embora apagada, nunca foi esquecida. A verdadeira lição que essa cidade nos ensina é que, para nunca sermos apagados, devemos ser os guardiões da nossa história, da nossa identidade. Devemos lutar para que as vozes que clamam por memória sejam ouvidas, e devemos garantir que o esquecimento não tenha o último papel. A cidade apagada é a nossa advertência. Nunca permitamos que nossas histórias desapareçam, pois sem elas, perdemos não apenas um lugar, mas uma parte de nós mesmos. O apagamento de uma cidade pode parecer, à primeira vista, o fim de uma história. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, o verdadeiro legado de uma cidade não está apenas nas ruas que ela construiu, nos prédios que ergueu
ou nas instituições que a formaram. O verdadeiro legado de uma cidade está nas histórias que ela gerou, nas memórias que ela deixou em seus habitantes e na maneira como ela moldou a vida daqueles que um dia a chamaram de lar. A cidade pode ter sido apagada dos registros oficiais, mas sua história continua viva na memória daqueles que ainda se lembram dela. O legado de uma cidade não se mede apenas pelo que ela deixa para trás, em termos de arquitetura ou desenvolvimento. A verdadeira medida de um legado está no impacto que ela teve na vida das pessoas que viveram ali. E embora a cidade tenha sido removida dos mapas, embora sua existência tenha sido silenciosamente apagada pelas autoridades, ela continua viva nas histórias de quem foi tocado por ela. Essas histórias não são registradas em livros ou documentos, mas nas lembranças que ainda persistem nos corações e nas mentes daqueles que tiveram o privilégio de viver lá. A cidade não morreu completamente, porque sua essência ainda vive nas memórias. Aquele que um dia viveu ali, aquele que um dia andou pelas suas ruas e respirou seu ar, carrega para sempre dentro de si um pedaço da cidade. Cada história contada, cada lembrança partilhada entre os que ainda se lembram da cidade, é uma pequena chama que mantém o legado dela vivo. A cidade pode ter sido apagada fisicamente, mas sua alma ainda persiste nas histórias contadas em voz baixa, nas cartas e fotos guardadas com carinho, nas memórias que se recusam a desaparecer. E mesmo que o mundo já não reconheça mais a cidade, ela ainda tem um impacto profundo nas pessoas que viveram ali. Para eles, a cidade nunca deixou de existir. Ela permanece como um símbolo de suas próprias histórias, um reflexo de tudo o que construíram, de tudo o que amaram, de tudo o que perderam. A cidade, em sua ausência oficial, se torna uma parte indelével de suas identidades. Mesmo na ausência de placas, ruas e edifícios, a cidade permanece viva em cada gesto, em cada palavra, em cada lembrança. O legado da cidade também nos ensina uma valiosa lição sobre o poder da memória. O que acontece quando deixamos de lembrar? O que acontece quando uma cidade é apagada? Quando suas histórias são esquecidas? A cidade apagada nos força a refletir sobre o que acontece quando permitimos que a história seja reescrita por aqueles que querem apagar o que não lhes convém. Ela nos lembra da importância de preservar o passado, de proteger a memória e de lutar contra o esquecimento. O verdadeiro legado de uma cidade não está apenas nas construções que ela deixa para trás, mas na memória coletiva que ela cria. E enquanto alguém se lembra, enquanto alguém guarda suas histórias, a cidade nunca estará completamente perdida. Assim, a cidade apagada se torna uma metáfora para todas as cidades e histórias que são removidas da memória coletiva. Ela nos ensina que a verdadeira preservação da história não está nos livros ou nos registros oficiais, mas nas pessoas que vivem e compartilham essas histórias. Mesmo que as placas de rua sejam removidas, mesmo que os mapas a esqueçam, a cidade ainda vive no coração daqueles que amam o lugar e que se recusam a deixar que a memória de sua existência desapareça. Hoje, a cidade pode ser apenas um nome em um registro distante, uma memória que poucos lembram. Mas para aqueles que ainda se lembram, ela é eterna. Eles mantêm a cidade viva em suas conversas, em seus relatos, em sua saudade. O legado da cidade não é apenas o que ela construiu, mas o que ela deixou nas pessoas que viveram ali. E enquanto essas pessoas existirem, o nome da cidade jamais será completamente apagado. Ela continuará a viver, não nos mapas, mas nas lembranças daqueles que a chamaram de lar. O legado da cidade apagada nos ensina que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desaparecer, a memória daquilo que foi importante permanece. O que é esquecido por muitos ainda pode ser lembrado por poucos. O que é apagado da história oficial ainda pode viver nas histórias não contadas, nas lembranças não compartilhadas e nas memórias daqueles que, por alguma razão, se recusam a deixar o passado para trás. E assim, a cidade que foi apagada dos mapas, que foi esquecida pelos registros e negligenciada pelo tempo, continua a viver, de forma silenciosa e persistente, na memória daqueles que a amaram.
Porque, no final das contas, o verdadeiro legado de uma cidade não está em seus prédios ou ruas, mas na memória coletiva das pessoas que a viveram e na maneira como essas memórias continuam a passar de geração em geração, como uma chama que nunca se apaga, mesmo quando o vento tenta apagá-la. E assim, a história da cidade que foi apagada chega ao seu fim, mas não sem nos deixar com uma reflexão profunda sobre a memória e o legado. O esquecimento, muitas vezes imposto pelo tempo ou por decisões externas, pode levar um lugar ao silêncio. Mas a verdade é que, enquanto houver alguém para lembrar, enquanto houver uma história para contar, o legado de uma cidade nunca desaparece por completo. As ruas, os prédios, as pessoas, tudo pode ser apagado fisicamente, mas as memórias continuam a existir, guardadas no coração daqueles que ainda se recusam a esquecer. A cidade que foi apagada dos mapas, do coração da nação e das gerações futuras continua a viver, não nas suas estruturas, mas nas suas histórias, nas lembranças daqueles que ali viveram. Ela se tornou para muitos uma lição sobre o poder da memória e sobre como as histórias de uma cidade, de uma cultura, podem ser silenciadas. Mas essa história também é um lembrete. O esquecimento pode ser uma ferramenta poderosa, mas não definitiva. Enquanto alguém se lembrar, enquanto alguém continuar a contar a história, o que foi apagado jamais estará completamente perdido. O fim da cidade não é o fim de sua história. Ela permanece viva, não nos mapas, mas nas lembranças, nas palavras não ditas e nos vestígios que o tempo não conseguiu destruir completamente. O legado de uma cidade apagada, por mais que o mundo tente apagá-la, continua a existir em cada lembrança, em cada história que sobrevive. Agora, ao olhar para o que restou, pensamos, será que estamos preservando nossas próprias histórias? Estamos cuidando da memória daquilo que é verdadeiramente importante? Esta cidade apagada nos ensina que o esquecimento é um processo silencioso e devastador, mas também nos lembra de que a memória, por mais frágil que seja, nunca deve ser negligenciada. Com a partida dos últimos moradores, com o silêncio tomando conta do que um dia foi um centro vibrante de vida, a cidade, em seu esquecimento oficial, nos deixa apenas uma pergunta: quem somos sem as nossas histórias? E talvez a resposta esteja em nós mesmos, nas memórias que nos recusamos a deixar para trás, nas histórias que continuamos a contar. E assim, despedimos-nos da cidade, não com tristeza, mas com a certeza de que sua memória, por mais apagada que tenha sido, ainda vive entre nós. Porque no final, não é o tempo que apaga uma cidade, mas o esquecimento que escolhemos deixar acontecer. Chegamos ao fim da nossa história. Deixe sua opinião nos comentários e nos diga: qual a nota que você daria para essa jornada, de 0 a 10? Se você se conectou com a história e deseja ouvir mais, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias que exploram os vestígios do passado, os lugares esquecidos e as memórias apagadas. Compartilhe com seus amigos e nos ajude a manter vivas as histórias que o mundo tenta silenciar. Até a próxima. E lembre-se, a história de um lugar nunca se apaga enquanto houver alguém para contar sua memória.